Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindo ao MBCVcast. Obrigada pela sua audiência. Estamos aí quase nos últimos dias, né? Os últimos dias de 2023. 2024 já está bem ali adiante, acenando para nós. E a gente continua aqui, fazendo podcast, trazendo conteúdo toda segunda-feira pela manhã, com o apóstolo Neuci José Rorato, do Ministério Batista Cristo é a Vida, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E nós queremos convidar você, que é a nossa audiência, a curtir, compartilhar. Se você tiver alguma coisa que você queira comentar também, você está livre para fazer isso, né? Porque nós estamos aqui para compartilhar conteúdo com você. Seja muito bem-vindo. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a você que nos assiste. Um lindo dia e vamos aproveitar bem porque já estamos, bem próximo, o principal dia do cristianismo em que se comemora o Natal e no Natal parece que tem novos votos, novos planos, novas promessas. Eu juro que. Eu prometo que. Novos acertos e concertos. Também. Tá? Muita coisa em torno de Cristo é feito, mas não é fácil. Na hora da festa, da celebração, parece que a gente vê as coisas, mas no outro dia como é que fica? O dia 26, a outra semana, entrou o novo ano, e aí? Pois é, a vida deve ser assim. Ouvi um testemunho uma vez de uma pessoa que vivia uma vida de muita dificuldade. E não é que ela se converteu num dia de Natal, e aquela conversão fez um bem tão grande para ela, trouxe uma nova perspectiva de vida, trouxe um alívio, uma libertação, mudou. Porque antes vivia nas trevas, encontrou a luz. Antes estava perdida e foi achada por Cristo. E ela, como é que se diz? Ela acrescentou na sua linguagem uma palavra de gratidão. Sabe qual? Sempre é Natal para mim. Tem até uma música, sempre é Natal. Sempre é Natal para mim. Pois é, foi para isso que Cristo veio, para nos dar essa alegria do presente de Deus. Por exemplo, também, o que traz para nós, eu não posso me medir muito porque eu sou um pouco mais durão, muito racional, eu tenho minhas emoções, mas eu não dou muita corda para elas, eu trabalho muito o entendimento, então eu não vivo de sonhos, eu vivo de realidade. E as boas coisas que na vida real eu fui alcançando, eu não esqueço, eu sou grato. E até eu fico, às vezes, sonhando, agora vou entregar alguma coisa que muitos não sabem, eu fico olhando um pouco para mim, para a minha história. Eu não imagino que tenho 73 anos. A cabeça não chegou lá. Eu não tenho cabeça de 73 anos. Meu corpo já está dando alguma demonstração, né? Mas as minhas ideias, o meu espírito, a minha alma, a minha visão da vida, isso é sinal que para mim sempre é Natal. Cientificamente é provado que o cérebro não envelhece a menos que a pessoa o provoque a envelhecer. Que
deixe de cuidar, né? Ou quando ela tem alguma situação, Alzheimer e outras situações que vão acontecendo, que daí vai corroborando para que ela vá envelhecendo, né? Mas em geral o cérebro não envelhece. E isso é interessante, né? Minha mãe faleceu também com 83 anos, mas a cabeça dela sempre foi muito, muito jovem, assim, muito, muito atual, muito racional, né? Bem, mas eu quero falar um outro assunto com o senhor hoje. A gente tá aí, né? É Natal, é Ano Novo, é tudo que tá vindo, né? Mas eu tenho ouvido muito. Eu não sou o tipo de pessoa que para na frente de um jornal para ouvir ele na televisão, alguma coisa assim. Eu passo meu feed, ou eu passo alguma coisa do YouTube que passa algumas notícias, né? Então, as notícias de guerra, as notícias de inundações. Bom, inundou Dubai, que é um deserto. Inundou Dubai. Enfim, tantas coisas aconteceram esse ano. Se nós fizermos uma retrospectiva, né, pastor? A nível de desastres naturais, quem tem ouvidos ouça e quem tem olhos veja, né, o que está acontecendo aí. Claro que a gente sabe, né, que a natureza é uma manifestação, ela não é Deus, ela é uma manifestação de Deus, né? E Deus pode permitir, sim, que as coisas aconteçam. Mas, de alguma maneira, principalmente os que não são cristãos estudiosos, vamos dizer assim, aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que conhecem superficialmente, que tiveram lá, fizeram, né, os primeiros anos lá, normal, né, nas igrejas, mas não deram continuidade a um aprofundamento. Começam a dizer, é fim do mundo. E essa é a pergunta que eu vou fazer para o senhor. 2024 é o fim do mundo? Não. O mundo não terá fim. Será o fim de alguma coisa. Porque a ira de Deus se revela dos céus contra a impiedade. Uma coisa que Deus criou lá desde o princípio não foi anulada, nenhuma aliança mudou, nenhuma dispensação o alterou, que foi a lei da semeadura. Então, o ser humano está caminhando para uma situação que não irá resistir à lei da colheita. O ser humano é livre para semear, mas nunca será livre para colher. Então o mundo está produzindo, está vivendo como se Deus não existisse e como se o governo de Deus não tivesse princípios. Como se as leis de Deus fosse que nem a Constituição brasileira, que cada ministro pode interpretar de uma maneira. Então, o mundo vai continuar. Vai longe, os salvos vão serem retirados daqui, os que pertencem a Deus, Deus recolherá, mas tudo terá um desfecho lá. Mas não será esse ano ainda, viu? Não, se for 2024, muitos que se dizem cristão vão se dar mal. Porque se dizem cristão, comemoraram o Natal aí, mas sem o aniversariante. Planejam a vida como se Deus não existisse e não faz parte. Desenvolveram filosofias de vida e aplicaram ou optaram por ideologias que não veio do Criador. Então tudo isso são semeaduras. E uma coisa que eu tenho plena certeza, que o que Deus fala, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tudo o que Ele fala terá o seu cumprimento. Os céus irão passar, mas a palavra não passará. Então tenhamos e tomamos muito cuidado com o que a palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 1, verso 18, que diz assim, que a ira de Deus se revela dos céus
contra toda impiedade e perversão dos homens. E as perversões que os homens estão desenvolvendo está de uma maneira assim que poucos estão se apercebendo. Inversão de valores. Estão trocando a verdade pela injustiça. Estão rejeitando o amor à verdade e se apegando à mentira. É uma série de comportamentos que está criando a cultura. E o que vai acontecer? O que vai acontecer quando uma terra se contamina? Deus vai tirar da terra o que lhe pertence, os que são seu, e depois então. Então eu tenho certeza, eu não tenho medo porque eu não vou estar aqui quando o mundo for destruído, porque eu pertenço a Deus. O mundo caminha para a destruição, mas não é 2024. Não. Não sendo 2024, o que a gente pode esperar então agora? Não como cristão, o que o ser humano pode esperar de 2024? Olha, como cristão eu posso te dizer. Eu espero, eu creio, eu estou posicionado, eu tenho e terei e continuarei nesse propósito. Se Deus faz parte da vida, tudo irá bem. Então 2024 será um ano para as pessoas que andarem com Deus, que honrarem a Deus, que não abrirem mão dos princípios de Deus e que viverem dentro dos limites que Deus estabeleceu. Eu quero dizer, os limites de Deus não são caretas, não são retrógrados, não são fracos, não são improdutivos, não bitola ninguém, não impede ninguém de crescer. Os padrões de Deus é a realidade de uma capacidade divina para vencer na vida. Então quem andar dentro disso aí, venha o que vier. Pode vir o anticristo, pode vir o domínio do socialismo, pode vir ditadura, você pode perder a liberdade social, mas você estando com Deus, o seu espírito sempre estará livre, porque a vida terrena, ela vai assim como o corpo tem um tempo de duração e é devolvido para a terra, mas o espírito vai sair do corpo e a alma sairá do corpo e irá para o destino eterno com Deus. Então 2024 será um ano de muita prova, mas de muita vitória para o povo de Deus, de muitas experiências pessoais, de muitas manifestações de fé, de muitos resultados milagrosos, porque esse governo progressista que quer tirar a liberdade, que quer escravizar, que quer tirar o patrimônio, ele vai também receber a colheita disso. Então, a própria palavra diz, é preferível sofrermos pela prática do bem do que sofrermos depois por não ter praticado o bem. Então, falando agora cristãos, né, porque o pastor disse que ia falar cristãos, viver a vida. Viver a vida com naturalidade, dentro dos padrões do reino de Deus, vai te levar a uma vida de paz e de sossego. Eu creio que essa é a lição que eu tomo, que a 2024 continua a vida. Só que, claro, eu acho que tem muito mais pressão, mas é impressionante isso e é interessante isso, a gente pensar. Assim como a natureza está manifestando mundialmente, né, as coisas ruins, e
as questões cristãs também vão se manifestar mundialmente de uma forma positiva, para que as pessoas possam ter a oportunidade de se achegar mais perto do Senhor. Eu acho que é o que vale ali. As pessoas vão começar a ter experiências onde elas vão ter o seu momento especial com Cristo, vão ter o seu encontro com Cristo, né? Agora, durante essas guerras que houveram de Israel, muitos relatos, né, diziam que os palestinos viam anjos, eles viam coisas que não era natural e que muitos deles saíram correndo por ver coisas sobrenaturais. E isso é possível, ainda mais, né, onde eles estavam, que é na Terra Santa, né, onde o Senhor tem aquele povo como escolhido, tem aquela terra como escolhida, né? Então eu acho que esse tipo de manifestação vai começar a ocorrer de forma mais recorrente, frequente, e a gente vai começar a ouvir a nível mundial coisas acontecendo positivamente também, a nível de milagres, de livramentos, enfim, né? E se nós olharmos na história, sempre houve essa guerra de dois reinos. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, quantas vezes aqueles judeus que ali estavam, principalmente aqueles que tiveram a oportunidade de aprender e desenvolver toda a ciência da Babilônia, quantas vezes foram postos à prova para serem mortos? A uma certa ocasião, foram obrigados a se dobrar diante da estátua que Nabucodonosor construíra. E eles se recusaram, eles defenderam a fé, eles declararam que só se dobram diante de Deus. E se Deus quiser nos livrar, que nos livre. Mas o certo é que não nos dobraremos diante daquele Deus construído por mãos humanas. Levou o rei a se irar contra o posicionamento de fé daqueles jovens e mandou jogar na fornalha aquecida 7 vezes. O que aconteceu? Os que jogaram os jovens na fornalha morreram queimados. E os jovens dentro da fornalha passeavam com a companhia do Senhor ali junto. Então, são oportunidades, esses apertos, essas ideologias, esse sistema negacionista, essas inversões de valores, esse tal de politicamente correto, tudo isso é para provar a fé. Mas não esqueçamos, quanto maior a luta, maior será a vitória. Isso é uma realidade. Tentaram eliminar Daniel, porque Daniel tinha o Espírito de Deus, e quem tem o Espírito de Deus é bem sucedido aonde está e no que faz. Jogaram ele na cova dos leões, nada aconteceu. E depois jogaram os acusadores de Daniel lá, nem chegaram a cair no fundo, os leões já tinham aparado. Então é assim, gente. Não fique olhando para o mal, olhe para Deus, que o mal será vencido. Eu creio que não só individualmente como igreja, ela cresce na dificuldade. O problema é que a gente romantiza, né, pastor? Que com os filhos de Deus nada pode acontecer, que com os filhos de Deus sempre vai ter livramentos e eles não vão ter que passar. O problema é que as pessoas não querem passar pela cova dos leões. O problema é que as pessoas não querem passar pela fornalha. Elas querem ser livres antes das coisas acontecerem. Todos querem vitória. Existe vitória sem batalha? Não. Existe vitória no mundo espiritual de W a 0? Do diabo não ter comparecido? Não. Mas então você que está nos assistindo aí, acalma teu coração. É que, de verdade, né, pastor? Esses dias eu nem estava aqui no sul, estava num outro lugar e a televisão daquele lugar estava ligado. E eu comecei a contar. Morte em tal lugar, assalto em tal lugar, chacina em tal lugar. Uma reportagem após outra,
foi falando sobre as malignidades, né? Então, uma pessoa, quando ela fica exposta a esse tipo de assunto, de notícia, vai criando um apavoramento, sabe? E eu tava lá, era até no café da manhã no hotel. E aí eu comecei a entender os mais velhinhos, porque, em geral, os velhinhos ficam em casa olhando as notícias da manhã e da noite, né? E aí eles já estão numa idade avançada, não tem muitas perspectivas. Pararam de se utilizar da massa cefálica deles. E só ouvem isso, isso vai criando, vai gerando um medo no coração. E a pessoa fica desesperada. E é justamente essa é a forma do mal se fortalecer. Lembro-me desde 2002, quando mudou a linha ideológica de governo, mudou o partido, e eu lembro-me dos conselhos: não reaja ao assalto. Sim. E era políticos, e eram autoridades, eram da parte da polícia, aconselhando a não reagir. E o que isso foi construindo, foi fortalecendo? A força do marginal. A força do mal foi aumentando, porque a pessoa botava a mão embaixo da camisa, dizia que era um assalto, que estava armado, era tudo mentira. E as pessoas foram trabalhadas, foi construído medo nas pessoas. Então, quero dizer, a vitória é para quem não tem medo de enfrentar a batalha. Mas a armadura do cristão está em Deus. Estão nos princípios da palavra, na obediência à palavra, está o compromisso de Deus em nos cuidar, é uma recompensa do compromisso que nós temos com Ele, de amá-lo, honrá-lo, servi-lo. Isso passa pela fé também, né, pastor? Quando a palavra de Deus diz que a fé ela tem uma medida, né, que cada um tem uma medida de fé, eu acho que tem muito a ver com a maneira como tu enfrenta as lutas, as guerras, a batalha e enfrenta independente do resultado. É a fé de que Deus está contigo. E esse crescimento da fé, ele é muito individual. Ele vai depender realmente de cada um e do quanto está disposto a crer que Deus é capaz, né, de mudar o quadro. Verdade. Né? É a disposição que a pessoa tem de enfrentar. Mas chegam momentos na vida que não tem outra escolha, que não teremos outra escolha. Aí é o funil, né? Aí a coisa... Quando eu fui chamado para o ministério, entendi o meu chamado, mas eu tive 10 anos na vida dos negócios, empreendedor, eu já não queria mais o meu chamado. Queria o conforto. Aí Deus, como eu não queria mais o compromisso com Deus não tinha dever de ter compromisso comigo. Aí Deus simplesmente tirou a mão de só os meus negócios, e eu botei um sócio pensando em melhorar, só piorou. Uhum. Eu tive que me voltar para Deus porque eu ia ter a maior frustração da vida, porque eu pensava que por já ter um bom patrimônio, eu conseguiria viver sem Deus. E me enganei. Quando me acordei, nem vendendo tudo, eu botava a vida em dia. Eu limpava o nome da loja. E tive que me voltar, e me voltando para Deus, em 9 meses, consegui ajustar tudo. Então, para vencermos o que está a caminho, não abra mão da sua fé, não te afaste de Deus, esteja aberto, disposto, viva por fé, porque é a sua fé que estará lhe levando. Trabalhe sua fé. Aquilo que você não entende, procure conhecer na palavra, que você vai ver que nada é novo do que se passa hoje. Lá nos dias de Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abednego. Era quase que uma China. Aquela estátua era do imperador. O que já tem na China, segundo algumas informações, que não querem mais nada, nenhum símbolo de Deus, mas a imagem e a foto. Na China comunista, inclusive, a internet, se tu colocar Jesus, nenhum resultado. Se tu colocar palavras que direcionem para a palavra de Deus, nenhum resultado. É porque eles têm um governo tão fechado, né, na China comunista, que não permite, né. Enfim, eu acho que... Mas isso é uma coisa que está se propagando, né, pastor? Para o resto do mundo. É o começo. Esse é o preparo para o governo do anticristo. E o mundo todo estará debaixo do governo do anticristo. Mas, quando o anticristo assumir o governo, a igreja não mais estará aqui na terra. E já marcaram data há muito tempo, e tem essa agora, 2030, a nova ordem mundial, não vai ser, provavelmente, não vai casar as datas, porque eles querem o domínio total, moeda única, salário único no mundo todo. E aí? E apenas duas classes, quem manda e quem é mandado. E aí, gente? Não esqueçamos, nós temos um Senhor acima dos senhores aqui deste mundo. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Daniel, naquela tribulação que ele viveu, naquelas perseguições que eles viveram ali na Babilônia, ele deixou um texto registrado que diz assim: o povo que conhece o seu Deus se torna forte e poderoso na terra. Então é tempo, minha gente, de buscar o conhecimento de Deus. Mas o conhecimento que converte e que leva as vidas a compromisso sério, a viverem por fé, esse conhecimento é só pela palavra. Assim como o mundo criou o seu sistema, o religiosismo criou sistemas que já estão com outra Bíblia. Já estão descartando da Bíblia o que o homem natural não concorda. E para encerrar minha parte, uma certa ocasião perguntaram para um seminarista, aliás, para um professor, um pastor de muita experiência. Perguntaram para ele: pastor, você poderia nos dar uma clareza? O que significa reino de Deus? Governo de Deus. E quem fez a pergunta foi um seminarista. E aí aquele pastor pediu: me mostra a tua Bíblia. E ele mostrou, aquele seminarista mostrou a Bíblia dele, toda cheia de marcas, textos, versículos grifados, sublinhado, e outras partes sem nada. E aí ele correu os olhos naqueles textos grifados, pintados, sublinhados. Pois olha, reino de Deus são estas verdades que você não está levando a sério. Porque você só marcou aquilo que lhe interessa. Então, reino de Deus é governo de Deus, é vontade de Deus. Religiosidade é vontade humana, é desejo comum, é aquilo que o ego e o ser humano natural gosta. Então, entenda, você mesmo que nos assiste, examine sua Bíblia.
o que você marcou na Bíblia é coisa que é benção para você? Ou é coisa que é uma ordenança que Deus dá? Um mandamento, um princípio, um ensino, uma revelação? Quando é uma promessa que Deus faz. Por exemplo, qual é o cristão de hoje, né, que não tem na sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 4, aquele versículo que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tá, eu tudo posso, mas agora eu preciso também pegar o contexto. O que eu devo fazer para ser fortalecido? E tudo é totalidade, né? Seja bom, seja ruim. Exatamente. Então é isso aí. Nós temos que ver o que Deus pede de nós. Mas nós queremos saber o que Ele oferece para nós. É que nem essa nova geração, antes de procurar uma oportunidade para trabalhar, não, eles querem uma garantia de um ganho. E nada de preparo para gerar ganho. Esses dias, para a gente encerrar mesmo, porque a gente já passou o tempo. Esses dias uma pessoa me procurou apavorada com o próximo ano, sabe? Sim. Por conta de tantas coisas que estão sendo ditas e que está acontecendo no mundo e não sabia como é que ia fazer e tal. Daí eu disse, olha, meu irmão, eu vou dizer uma palavra para ti só. Só uma palavra bíblica. Coloca a tua casa em ordem. Isso aí. Porque se você colocar a sua casa em ordem, não importa. A tua casa está em ordem. E não estou falando da casa física. Isso também faz parte, né? Mas coloca a tua casa, que é o teu coração, tua vida, coloca ela em ordem. E aí o que vier, veio. Até mesmo a morte, né, pastor? É isso, então? Por causa do tempo, podemos parar aí. Então tá. Deus abençoe, uma virada e um novo ano com muito compromisso com Deus, entendendo e colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Deus abençoe. Tchau, gente. Se a gente não se vê até o ano que vem, até o ano que vem. Deus abençoe.